tema, então, que me pediram é falar sobre desfibriladores em 2018, quando indicar. Os desfibriladores, esse diapositiva para prestar essa homenagem a esse homem, que foi um gênio, Dr. Mirovics, que ainda na década de 60 idealizou os cardioversores desfibriladores implantáveis e que foi efetivado no ser humano na década de 80. Aparelhos grandes como esse necessitavam de toractomia para serem implantados e hoje são aparelhos um pouco maiores que um marca-passo cardíaco e com uma performance muito grande. E na realidade, o desfibrilador é a única forma eficaz de prevenção de morte súbita cardíaca. O Cláudio mostrou que várias drogas reduzem a mortalidade cardiovascular, entretanto, a mortalidade súbita continua elevada nos pacientes cardíacos e a única forma eficaz de prevenção de morte súbita é o cardioversor desfibrilador implantável. E esses desfibriladores que foram idealizados, inicialmente eles só serviam para desfibrilação, nem mesmo para estimular o coração como um marca-passo. Hoje se discute muito, e vocês já tiveram ou vão ter apresentações sobre o desfibrilador subcutâneo, que não tem backup de estimulação, mas os primeiros desfibriladores foram idealizados somente para desfibrilar o coração, só para prevenção de morte súbita. E hoje os aparelhos fazem desfibrilação, cardioversão, estimulação anti-taquicardia, estimulação anti-bradicardia, exatamente como marca-passo, monitoração de registros arrítmicos e ressincronização cardíaca. Em relação à indicação dos desfibriladores para a prevenção de morte súbita, quando nós estratificamos o paciente com risco de apresentar morte súbita para indicar o desfibrilador, nós temos que levar em consideração principalmente a cardiopatia de base, se o paciente tem alguma cardiopatia de base, a função miocárdica, que é muito importante, a disfunção sistólica é um fator de risco muito grande para a morte súbita, presença de insuficiência cardíaca, arritmias como taquicardias ventriculares ou fibrilação ventricular, obviamente, em pacientes sobreviventes dessas arritmias, sintomas, principalmente a síncope, que é um sintoma exuberante, pode estar muito relacionado à morte súbita, e o estudo eletrofisiológico que se aplica em alguns casos. O DECA, em 2002, tinha suas diretrizes que dividia em prevenção primária e secundária, diretrizes ortodoxas, com indicação classe 1, 2 e 3, e em 2007 fez essa indicação onde foi dividida em prevenção primária na cardiopatia estrutural, prevenção secundária na cardiopatia estrutural e situações especiais. Nós vamos nos basear a nossa apresentação nessa diretriz porque também não mudou muito e algumas modificações nós vamos mostrar comparando as diretrizes internacionais. Então, as recomendações nessa diretriz de 2007 para a prevenção primária de morte súbita cardíaca na cardiopatia estrutural, ele levava em consideração classe 1, primeiro, paciente coronariano. Paciente coronariano com fração de ejeção abaixo de 35% já tinha indicação de desfibrilador. E abaixo de 40%, se tivesse taquicardia não sustentada com taquicardia indutível no estudo eletrofisiológico, também era classe 1. E nessa diretriz se foi conservador em relação à cardiomiopatia dilatada não isquêmica. Na cardiopatia dilatada não isquêmica, se o paciente tivesse fração de ejeção abaixo de 35%, era uma indicação 2A. E aqui estava dentro desse balaio também a cardiopatia chagásica, porque nessa diretriz não se fez a diferenciação da cardiopatia chagásica com todas as suas peculiaridades. Nos guidelines internacionais, em 2015, no europeu, vocês observam que nas diretrizes europeias eles já colocaram a cardiopatia não isquêmica com fração de ejeção abaixo de 35% também como indicação classe 1. Então eles foram até além, menos conservadores, digamos assim, do que a diretriz de 2017. E na última diretriz americana, do American Heart, American College Heart Rhythm Society, também como recomendações, como recomendações
para a cardiopatia não isquêmica também colocaram como classe 1 de indicação os pacientes com cardiopatia não isquêmica com fração de ejeção abaixo de 35%. Entretanto, em 2016, surgiu esse estudo. Foi um estudo dinamarquês, o Danish, que envolveu um número grande de pacientes que foram randomizados para CDI ou sem CDI, só com tratamento clínico, em pacientes com cardiomiopatia dilatada não isquêmica, com fração de ejeção abaixo de 35%. E o objetivo era observar o desfecho primário, morte por qualquer causa, e os desfechos secundários, mortalidade cardiovascular e mortalidade súbita. E o que se observou nesse estudo? Foi muito discutido, até porque as diretrizes já tinham colocado como classe 1 de indicação a cardiopatia não isquêmica com fração de ejeção abaixo de 35%. Em termos de mortalidade total, não houve significância. Em termos de mortalidade cardiovascular, também não houve significância. Somente houve significância em termos de redução de mortalidade súbita. Foi realmente significante. Entretanto, algumas análises de subgrupo desse estudo mostrou, por exemplo, que no subgrupo abaixo de 60 anos houve benefício, sim, do CDI na redução da mortalidade por qualquer causa. Então, nos pacientes mais jovens, existia isso daí. Isso foi muito discutido, se questionou o fato de nas diretrizes norte-americanas e nas diretrizes europeias indicar como classe 1 um paciente que tinha alguns estudos discutíveis. Entretanto, essa meta-análise, publicada em 2017, que envolveu 4 estudos, com 1.874 pacientes, inclusive o Danish, randomizando CDI, tratamento medicamentoso otimizado no paciente com cardiomiopatia dilatada não isquêmica e fração de ejeção abaixo de 35%. Esses pacientes excluíram os pacientes que foram ressincronizados. Vocês observem que houve significância a favor do desfibrilador na redução da mortalidade por qualquer causa. Então, isso daí também continua-se uma discussão, mas parece que realmente é uma tendência de se indicar o desfibrilador como classe 1 no paciente que apresente fração de ejeção abaixo de 35%, quer seja isquêmica ou não. E em relação à prevenção secundária de morte súbita no paciente com cardiopatia estrutural, isso não mudou muito. Paciente que tem apresentado parada cardíaca, ou sobrevivente à parada cardíaca, ou que apresenta taquicardia ventricular e fibrilação ventricular com instabilidade hemodinâmica de causa não reversível, indicação classe 1. Taquicardia paciente com TV espontânea, com comprometimento hemodinâmico ou síncope, também de causa não reversível, ou paciente com fração de ejeção, que apresenta fração de ejeção abaixo de 35%, obviamente, não tem discussão. E nos pacientes sobreviventes de parada cardíaca por TV ou FV com fração de ejeção acima de 35%, a indicação era 2A. E nesses casos de arritmias ventriculares de classe 3, é paciente que tenha apresentado arritmia que seja incessante ou recorrente, exatamente porque nós temos que resolver esse problema da arritmia antes de implantar o desfibrilador, que vai ser só para prevenção de morte súbita, e nesse caso ele seria com choques de repetição, que é uma coisa muito desagradável. O que é interessante é que nas diretrizes europeias, a nossa diretriz de 2007, nós não fizemos essa diferenciação. Portanto, os europeus já colocaram a cardiopatia chagásica como uma das condições especiais, tirando do balaio da cardiomiopatia não isquêmica e colocando como indicação 2A, veja bem, 2A, o paciente com cardiopatia chagásica e fração de ejeção inferior a 40%, demonstrando a importância e a prevalência da morte súbita nessa patologia. E isso é fácil de se entender. Isso foi um trabalho publicado pelo Anísio Rassi Júnior, utilizando a coorte de 424 do grande doutor Anísio Rassi, pai do Anísio Rassi Júnior. De 424 pacientes, foi o maior trabalho de cardiopatia chagásica já publicado. Foi publicado, inclusive, no New England.
um segmento de 7,9 anos desses pacientes chagásicos, e ele, nesse trabalho ele criou um score de risco do paciente chagásico, um score muito interessante, mas o que eu queria chamar a atenção é que houve 130 pacientes que morreram, desses 424, durante esse acompanhamento. E observe bem, 62,3% foram súbitos. Muito mais da metade dos pacientes chagásicos morrem subitamente, muito mais do que a insuficiência cardíaca, demonstrando a importância da morte súbita nessa patologia e justificando os europeus de colocarem, como que nos dando uma lição, porque também nós coloquemos, já que nós temos mais experiência, a cardiopatia chagásica fora do balaio da cardiomiopatia dilatada não isquêmica, porque ela tem muito mais mortalidade do que, por exemplo, a cardiomiopatia dilatada idiopática. Em relação às condições especiais fora da cardiopatia estrutural, inicialmente as canalopatias que se dividem em síndrome de Brugada, síndrome do QT longo, síndrome do QT curto, que é uma coisa relativamente recente de discussão, e as taquicardias ventriculares catecolaminérgicas. A síndrome de Brugada é uma canalopatia genética com essa alteração típica eletrocardiográfica, com supradesnivelamento do segmento ST em V1 e V2, e que está relacionada a taquicardias ventriculares polimórficas e a morte súbita. Isso é uma arritmia já bem conhecida, e na nossa diretriz nós colocamos como indicação paciente sobrevivente de parada cardíaca, obviamente, prevenção secundária não se discute, em 2A, paciente com alterações eletrocardiográficas espontâneas e com síncope, então se subtende que a síncope pode ser consequente a taquicardia ventricular polimórfica, coloca como 2A, pacientes com documentação de taquicardia ventriculares polimórficas espontâneas que não provocaram parada cardíaca, entretanto, elas foram espontâneas, indicação 2A. E 2B, pacientes com alterações eletrocardiográficas que são induzidas por fármacos e que apresentam síncope. Quer dizer, não é aquele Brugada escarrado eletrocardiograficamente, mas que com algumas medicações ele aparece. Ele pode ser aquele Brugada frusto, que aparece com algumas medicações e que apresenta síncope, então indicação 2B. E 3, pacientes com síndrome de Brugada assintomáticos, sem fatores de riscos documentados. A outra canalopatia, síndrome do QT longo. A síndrome do QT longo, uma entidade bem conhecida também, genética, que está muito relacionada com essa arritmia peculiar que é o torsades de Pointes. Essa arritmia que parece a torcida das pontas, o QRS começa negativo, depois vira positivo, bem típico. O torsades de Pointes está muito relacionada com a morte súbita. Nas nossas diretrizes, prevenção secundária, paciente que é sobrevivente de parada cardíaca, indicação classe 1, prevenção em paciente que apresente síncope, com taquicardia ventricular, apesar de beta-bloqueador em dose máxima, expectativa de vida de 1 ano, como todos os casos, e contraindicação para uso de beta-bloqueadores, também indicação 2A. Indicação 2B, paciente com síndrome do QT longo, LQT2 ou LQT3, esses pacientes, obviamente, pressupõem genotipar o paciente que demonstre essa alteração genética mais relacionada com morte súbita, já tem indicação 2B, mesmo que não tenha nenhum tipo de evento. E paciente 3, pacientes assintomáticos, sem diagnóstico específico para análise genética e que estejam se beneficiando do uso do beta-bloqueador. Outra canalopatia, e agora mais recente, a síndrome do QT curto. Síndrome do QT curto é uma doença congênita associada à fibrilação atrial familiar com alto risco de síncope ou morte súbita devido à arritmia ventricular. O QT normalmente inferior a 300 milissegundos, medido corrigido, e a onda T apiculada alta simétrica e ausência de segmento ST. Isso aqui é um eletrocardiograma típico de uma síndrome do QT curto. Em 2011, esse autor procurou fazer uma proposta de critérios diagnósticos para a síndrome do QT curto. Na realidade, nessa época, existia no Medline a descrição de 61 casos de QT curto no mundo. Observe,
E desses 61 casos descritos, 35 haviam apresentado os eventos, ou de parada cardíaca abortada ou de síncope. Então vocês observem o quanto essa patologia é relacionada a esse tipo de problema. A proposta de critério diagnóstico é ECG, apresentação clínica, história familiar e achados genéticos. Então vocês observem, aqui ele criou um score em que, dando uma nota para cada uma desses parâmetros, primeiro parâmetros do eletrocardiograma, que teria que ter 1 no mínimo para se analisar os outros, QT abaixo de 370, 1, abaixo de 350, 2 e abaixo de 330, 3. E o ponto J, o intervalo entre o ponto J e o pico da onda T, menor que 120, também era 1. Então, a partir daqui, ver critérios clínicos, paciente com história de morte súbita cardíaca, documentação de arritmia, fibrilação atrial, história familiar, morte súbita em pacientes até 2º grau, em parentes de até 2º grau, e morte súbita na infância e alterações genéticas. E nesse score, as probabilidades, se o indivíduo tiver mais de 4 pontos, é muito alta de ser portador dessa síndrome. 3 pontos intermediária e 2 pontos baixa. Nós não temos na nossa diretriz de 2007, ainda não tínhamos essa patologia, e nesse diretriz norte-americana, que foi publicada esse ano, eles já colocam a indicação 1 nos pacientes que apresentam síndrome do QT longo e que tenham tido parada cardíaca ou arritmias ventriculares instáveis. Nesse caso, indicação para prevenção secundária. O tratamento dessa síndrome, na realidade, é utilizar drogas que aumentam o QT, como, por exemplo, a quinidina, que é muito utilizada nesses pacientes. A outra canalopatia é a TV catecolaminérgica, uma patologia muito peculiar, uma patologia também genética, que se caracteriza pelo aparecimento de arritmias ventriculares graves durante o esforço. Então, aqui no início do esforço, começa a apresentar extrasístoles, até que o paciente desenvolve taquicardias ventriculares. E essa patologia também está relacionada à morte súbita. Responde muito bem ao uso do beta-bloqueador, entretanto está relacionado à morte súbita. Nas nossas diretrizes, para classe 1 é prevenção secundária, classe 2 pacientes com 5, apesar de beta-bloqueador em dose máxima, ou que não possa usar beta-bloqueador, e classe 3 pacientes que respondem bem ao beta-bloqueador. Nós tivemos um caso muito interessante dessa patologia de um garoto, que foi diagnosticado já tem algum tempo, no paciente do Tarcísio, foi diagnosticado taquicardia catecolaminérgica, 2 minutos, e o paciente, nós demos beta-bloqueador, o paciente foi para a cidade dele, o cardiologista olhou e disse, bom, mas não é... Por que esse garoto está tomando beta-bloqueador? Ele não tinha visto a arritmia durante o esforço, tirou o beta-bloqueador e o menino foi nadar e morreu nadando em taquicardia ventricular. Bom, a outra patologia, agora não canalopatia, mas colocada nos casos especiais, é a displasia ritmogênica de VD, infiltração gordurosa do músculo cardíaco, que traz essas boceladuras, esse é um caso nosso, parece um aneurisma, mas na realidade são boceladuras do ventrículo direito e que estão relacionados muito à taquicardia ventricular. Indicação na displasia ritmogênica do ventrículo direito, paciente que apresenta taquicardia, prevenção secundária, tem parada cardíaca, classe 2A, paciente com doença extensa envolvendo VE, história familiar de morte súbita em 1 ou mais membros da família, e classe 3, pacientes assintomáticos sem fatores de risco, mesmo que apresentem a displasia ritmogênica de VD. Por último, a cardiomiopatia hipertrófica, uma patologia que é a causa mais frequente de morte súbita em jovens. Frequentemente a morte súbita é a primeira manifestação da doença e a causa mais frequente de morte súbita em atleta nos Estados Unidos. Esses são os fatores de risco que nós consideramos para a indicação de CDI, e vocês observem paciente na nossa diretriz, indicação 1, obviamente prevenção secundária, de causa não reversível, ou taquicardia ventricular de causa não reversível. E 2A, paciente com 1 ou mais fatores de risco para a morte súbita cardíaca. Os fatores de riscos aqui embaixo, taquicardia espontânea, história familiar de morte súbita em jovens, síncopes inexplicadas, espessura de parede superior a 30 milissegundos e TVNS. Nas diretrizes norte-americanas recentes,
eles também levam em consideração, primeiro, prevenção secundária. Segundo, história familiar de morte súbita, espessura de parede superior a 30 milímetros e síncope, para indicar um 2A, e pacientes que tenham uma resposta anormal da pressão arterial ao esforço, também eles consideram um fator de risco na cardiomiopatia hipertrófica para a indicação do CDI nos casos de pacientes que tenham outros fatores de risco. Essas seriam as indicações que nós teríamos de desfibrilador implantável e eu agradeço pela atenção. Obrigado, professor. Obrigado,